Presidenta. Olá, gente. Boa tarde, bom dia a todos os companheiros e companheiras da mídia, da imprensa, das redes sociais que estão aqui. Nós estamos nessa mesa aqui com os nossos deputados que vieram representar a nossa bancada. Depois eu quero passar ao Paulo Pimenta, que pode apresentar todos os nossos companheiros e companheiras que estão aqui conosco. Ontem foi um dia muito importante, com uma movimentação muito forte em relação à luta que nós fazemos em relação à liberdade do presidente Lula. Confiávamos que o Lula realmente fosse libertado ontem e, infelizmente, por uma série de ações do sistema judicial brasileiro, incorrendo novamente em desvios em relação ao devido processo legal e desrespeito à Constituição, Lula foi impedido de sair daqui. É a segunda vez que nós temos um habeas corpus que beneficia o presidente Lula e ele é impedido de sair da prisão, o que no nosso entendimento é muito grave e depõe contra a respeitabilidade do próprio Poder Judiciário. O que nós vimos ontem foi uma articulação forte do sistema brasileiro para não deixar Lula ser libertado. Desde que teve a decisão do ministro Marco Aurélio, setores da mídia, principalmente a Globo News, como tinha feito já em julho, quando também tivemos um habeas corpus, ficou convocando a PGR e a presidência do Supremo Tribunal Federal a se manifestar contrariamente à decisão do ministro Marco Aurélio. Não bastasse isso, aqui em Curitiba teve uma coletiva com o Deltan Dallagnol, também falando da Lava Jato, defendendo a juíza Lebos, que não cumpriu uma decisão judicial. Isso é muito grave. Isso é grave para o Lula, mas não é só para o Lula, isso é grave para o país. Qualquer um pode estar sujeito a uma situação dessas. Você ter uma determinação de um juiz, de um ministro da Suprema Corte e uma juíza de primeira instância desconhecer, ganhar tempo ou pedir manifestação de Ministério Público quando isso não está previsto. Além disso, também tivemos a manifestação do juiz Bretas pelo Twitter, o tempo todo, incitando a questão da Lava Jato, uma reunião do alto comando do Exército, que a imprensa noticiou. Ficamos muito surpresos por que isso estava acontecendo naquele momento. E, por fim, derradeiro, uma parabenização do presidente eleito, Jair Bolsonaro, a todo o sistema que atuou para impedir que Lula saísse da cadeia. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo no Brasil em termos de estabilidade das nossas instituições e de instabilidade do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário que não protege e não defende os direitos do Lula é um Poder Judiciário que não vai proteger e defender direitos de ninguém. É isso que a gente coloca. E ontem também é importante ressaltar que a decisão de Marco Aurélio não beneficiava apenas o Lula, beneficiava milhares de pessoas que estavam presas por serem condenadas em segunda instância. E é surpreendente que a PGR, a Raquel Dodge, tenha feito um recurso apenas relacionado ao presidente Lula, personalíssimo, dentro de uma decisão que incluía milhares de pessoas. Isso fica evidente, fica patente a perseguição de Lula. Do ponto de vista internacional, é um vexame para o Brasil, para o sistema judiciário brasileiro. Aliás, nós temos recebido solidariedade de juristas internacionais, de movimentos internacionais, e as pessoas querem saber por que isso está acontecendo. Ontem, veículos de comunicação conversaram com o Dr. Cristiano, internacionais, e queriam que ele dissesse: é isso mesmo? Uma juíza de primeira instância não obedeceu a uma determinação do Supremo Tribunal Federal? Ele teve que dizer: é isso mesmo, ela não obedeceu. Ela fez onda, não deixou, foi pedir oitiva de quem não podia para não acontecer. Ou seja, nós tivemos uma repetição de julho, então é importante dizer que isso não afeta só o presidente Lula, mas com certeza o presidente Lula incomoda muito a turma que está aí e que se apoderou do Brasil. Ele, eu não tenho dúvidas, é a antítese do que essa gente vai fazer com o povo brasileiro. E por isso, a neurose deles em manter Lula preso, em manter Lula aqui, sob qualquer situação.
Nós lamentamos muito isso, vamos continuar na luta, vamos reforçar nossa mobilização. Temos já uma mobilização do Natal com Lula, tem muita gente vindo para cá, passar o Natal com Lula, estamos chamando a nossa militância, como também o Ano Novo. Se pensávamos que nós íamos desistir dessa luta, estão redondamente enganados. Lula é a centralidade da nossa política de oposição. Ele é a expressão da oposição que iremos fazer ao governo de Jair Bolsonaro. A oposição à retirada de direitos, aos retrocessos e conquistas democráticas, a oposição a esse sistema liberal que eles querem, de economia liberal, que eles querem implantar no Brasil. Pessoal, quero, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês pela presença aqui. Nós estamos aqui hoje com uma representação da bancada do nosso partido na Câmara dos Deputados. O outro grupo de parlamentares estará aqui também no dia 27, além das presenças do dia do Natal com Lula e do Ano Novo com Lula. Quero apresentar para vocês o deputado Pedro Kizai, deputado do estado de Santa Catarina, deputado Leonardo Monteiro, deputado do estado de Minas Gerais, deputado Afonso Florense, colega deputado do estado da Bahia, nossa deputada do Rio de Janeiro, deputada Benedita da Silva, deputado Paulo Teixeira, nosso deputado do estado de São Paulo. Apresentar para vocês o deputado Léo de Brito, nosso deputado do Acre, deputado Nelson Pellegrino, deputado do estado da Bahia, deputada Érica Cocai, deputada do Distrito Federal. Lembrar a todos e a todas que a partir do dia 1º de fevereiro teremos uma nova deputada federal também do estado do Paraná, nossa deputada Gleice Hoffmann. O deputado Arlindo Chinaglia esteve aqui conosco até agora há pouco. O deputado Enio Verri também estava na nossa delegação ontem. E 2 colegas deputados não puderam vir hoje pela manhã em função de um problema que deu no aeroporto em Minas Gerais. Deputada Margarida Salomão e deputado Miguel Correia, que pediram que nós justificássemos aqui. A presença da nossa bancada aqui hoje, pessoal, tem em primeiro lugar o sentido de reafirmar a nossa confiança na inocência do presidente Lula e reafirmar o nosso compromisso enquanto bancada de continuarmos lutando pela liberdade do presidente Lula. O que aconteceu ontem não pode ser tratado, não pode ser considerado um fato qualquer. Nós já tínhamos vivenciado no Brasil uma situação muito grave quando foi concedido aquele habeas corpus por um desembargador do TRF4 e o juiz Sérgio Moro, de férias, de maneira ilegal, interferiu no processo, de maneira absolutamente ilegal, um juiz de primeira instância que resolveu não cumprir uma decisão de um tribunal. Agora, o que aconteceu ontem não há similar no Brasil. Nós tivemos uma decisão de um ministro da Suprema Corte. E é bom que vocês lembrem que essas decisões são tomadas toda hora. Toda hora a gente vê notícias de decisões liminares de ministros do Supremo Tribunal Federal. As pessoas concordam ou não concordam, mas o fato é que nunca antes de ontem, uma juíza de primeira instância recebeu a comunicação. Os advogados da defesa do presidente Lula estiveram com a juíza, comunicaram da decisão do STF e ela claramente decidiu não cumprir, alegando que precisava ouvir o Ministério Público Federal. Olha, gente, todo mundo sabe que aquilo foi uma artimanha para ganhar tempo. Então, é ilegal o que nós assistimos ontem. É ilegal a maneira como a Lava Jato se articula como um poder paralelo, os procuradores da Lava Jato, os juízes que atuam, esquemas com órgãos de comunicação para criar um poder paralelo de pressão e constrangimento para que a lei não seja cumprida com relação ao presidente Lula. Nós temos hoje no Brasil 2 leis.
uma lei que serve para todos e uma lei que serve para o Lula. Qualquer pessoa pode ser considerado um cidadão pleno de direitos no Brasil, menos o Lula. Qualquer tribunal pode tomar uma decisão de colocar em liberdade qualquer cidadão, menos o Lula. Qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal pode decidir o que quiser, menos com relação ao presidente Lula. E quando isso ocorre, pessoal, quando a lei vale para todos, mas não vale para alguns, é o que a gente caracteriza estado de exceção. Um estado de exceção existe num país quando a lei ela é diferente na sua execução e passa a tratar algumas pessoas de maneira a que elas não sejam plenas dos direitos previstos na Constituição. Ontem, mais uma vez, ficou caracterizado que o presidente Lula é um preso político, sem crime, sem prova. E quero concluir aqui dizendo para vocês que se vocês olharem hoje os jornais, os principais jornais do mundo inteiro, há um clima de perplexidade. Qualquer estudante do primeiro semestre de Direito, de qualquer faculdade do mundo, sabe que jamais uma juíza de primeira instância pode se negar a cumprir uma decisão de um tribunal, ainda mais de um ministro da Suprema Corte. Se alguém tinha alguma dúvida daquilo que a gente tem dito, da perseguição judicial ao presidente Lula, e que a ida do Moro para o Ministério do Bolsonaro ainda não tinha sido suficiente para acabar com esta ilusão, para deixar clara a maneira como a Lava Jato se constituiu num projeto de poder e que sabe que esse projeto de poder não se viabilizaria se o Lula fosse candidato. E por isso era necessário tirar do povo brasileiro o direito do Lula concorrer. Ontem, as pessoas que ainda tinham alguma dúvida deixaram de ter. Nós não temos, podem procurar. Então, companheiros e companheiras, pessoas que estão nos acompanhando, isso só vai servir para intensificar ainda mais a nossa mobilização e a nossa luta. E o presidente Lula sabe disso. O presidente Lula sabe disso. Nós vamos intensificar a mobilização no Brasil, fora do Brasil. Vamos ampliar a denúncia da condição em que se encontra o presidente Lula. Para ele, a Constituição não vale. Esta é a verdade. Isto que ficou claro ontem, mais uma vez. Mas isso não vai fazer com que a gente baixe a cabeça. O presidente Lula costuma dizer, né, que a mãe dele fez ele com o pescoço curto para ele não poder baixar a cabeça para ninguém. Né? Esse meu pescoço é muito curto e a minha mãe me ensinou a ser assim, eu não baixo a cabeça para ninguém. Nós também não baixamos a cabeça para ninguém. Nosso povo não tem medo de ameaça, não tem medo de perseguição, não tem medo de presidente que vem aí. O presidente tem que nos dizer onde é que está o Queiroz, né, pessoal? Onde é que está o Queiroz? Isso que nós queremos saber. Onde é que está o Queiroz? E nós estamos aqui. Queiroz ontem teve uma leve indisposição intestinal e não pôde prestar um depoimento de tarde, né? Comeu uma laranja estragada e passou mal na hora de fazer o depoimento. Né? É isso aí, pessoal. A palavra está à disposição. Senadora, essa postura que o Supremo teve, né, ontem, isso indica como que o Supremo deve se comportar no governo Bolsonaro? Eu espero que não. Na realidade, nós chegamos a ter aqui uma esperança muito concreta de que as coisas estavam mudando e o Supremo assumindo posições mais garantistas. Isso nos fez ter a esperança mesmo de que podíamos soltar o presidente Lula antes do Natal, pelos recursos que nós tínhamos lá, né? Eu quero acreditar que não, que a gente tenha o Supremo numa posição mais garantista, porque se o Supremo ficar em relação ao governo, ao executivo, a reboque ou suscetível à prisão vai ser a pressão vai ser muito ruim para o país, muito ruim para a nossa democracia. Senadora, como é que vocês viram a postura do... Fala mais alto. Como é que vocês viram a postura do ministro Dias Toffoli tomando essa decisão
na medida que ele já havia manifestado a sua posição em relação a discordar da prisão após a condenação em segunda instância. Nos surpreendeu. Agora, o ministro Dias Toffoli sofreu uma pressão consistente desde o início, né? Nos surpreendeu a posição dele. Esperávamos, obviamente, que ele tivesse uma posição de garantia da liminar que foi dada pelo colega, né? E da Constituição. Agora, ele sofreu uma pressão muito grande. O que mais nos surpreende é a forma como o Supremo tratou esse caso desde a presidência da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia se recusou a colocar em votação essa matéria, em discussão no plenário essa matéria, e isso ficou claro ontem quando o ministro Marco Aurélio deu sua entrevista. Assim, eu tive paciência, esperei quase um ano, por várias vezes solicitei que fosse colocado em pauta, não foi. Eu não podia terminar o ano com a minha consciência pesada sem ter uma definição, sem dar a minha decisão sobre isso. Então, ou seja, nós tivemos uma construção dentro do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, embora a maioria tenha se posicionado já favorável à Constituição contra a prisão em segunda instância, mas tivemos uma construção casuística de um ano para que a matéria não prevalecesse. Então, isso acabou causando essa situação de ontem. Como é que algum de vocês já conversou com o presidente Lula sobre a decisão? Obviamente que ele deve ter visto nas televisões. Como é que foi a reação dele ao saber disso? Como é que foi o dia dele ontem ali na Polícia Federal? Não, nós aqui não estivemos com ele. Quem esteve foi o doutor Cristiano e os advogados que o acompanham aqui. Diz que ele estava tranquilo, estava sereno, estava também cético, dizendo assim, olha, não dá para achar que isso de fato vai acontecer. Já vivenciei uma situação como essa e não acredito que vai ser com uma solução simples assim, de ter uma decisão e me deixarem partir. O presidente Lula está passando por uma série de injustiças e perseguições que o faz ter essa posição. Até para se proteger, inclusive, não sofrer com decisões contrárias a ele. Agora, a senhora acha que a libertação do presidente Lula vai depender de uma mudança no cenário político? Olha, o Lula diz uma coisa, que a saída do caso dele não é uma saída jurídica, porque tentou-se já tudo o que se pode do mundo judicial, jurídico. É uma saída política. E eu acredito que a política está ficando cada vez mais claro que a prisão do Lula é uma prisão política. Ou seja, eles não querem soltar Lula, têm medo de Lula solto e utilizam de todos os subterfúgios, de toda a forma de burlar o devido processo legal para manter Lula preso. Portanto, nós vamos fazer uma luta e já estamos fazendo uma luta política também pela libertação do presidente. Alguém tem mais alguma pergunta, Isso, pessoal? gente? Alguém aqui quer falar? Não. Só uma pergunta com relação a foi dito ali, com relação ao plano de expansão das mobilizações em todo o país. E já emendo uma outra, vocês acreditam que o movimento pró-Lula vai se fortalecer à medida que Bolsonaro vestir a faixa do presidente, as ações que esse governo vai começar a tomar aí? Olha, a luta pela liberdade do Lula e o que Lula simboliza já rompeu fronteiras. É uma luta internacional. Nós não podemos esquecer que tivemos, inclusive, decisões da ONU em relação aos direitos do presidente Lula. E esse processo continua. Inclusive, a ONU deve se manifestar logo novamente sobre essa situação. Então, isso vai fazer uma pressão muito grande sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro e vai torna esse tema de relevância internacional. Então, acreditamos, claro, que com a posse do Bolsonaro, ele deve recrudescer as medidas, de sistema policial no Brasil. A ida do Moro para o Ministério da Justiça é isso. Nós vamos ter um sistema policialesco, vai ser um sistema de perseguição. Eu já disse isso e repito, eu temo pelas condições do presidente Lula, temo mesmo pela integridade física dele, inclusive sobre o governo Bolsonaro, pelo que o Bolsonaro já falou e pelos que os seguidores e ministros, enfim, falam. Então isso tem que ficar registrado. Se acontecer alguma coisa ao presidente nas mãos do Estado, ele estando detido, a responsabilidade é do presidente da República, que fez o discurso que fez antes da eleição e continua
se referindo de forma depreciativa ao presidente Lula, mas nós vamos resistir, né? Nós não temos medo do governo Bolsonaro, sabemos que vamos enfrentar dificuldades, mas o partido está muito coesionado, os movimentos sociais também, temos articulação internacional, então nós vamos resistir. E queremos que as mobilizações realmente cresçam. Nós vamos ter Natal, vamos ter Ano Novo, estamos preparando seminários internacionais, tem o julgamento do presidente dia 10, que já foi marcado, o julgamento da ADC, desculpa, não é do presidente, mas que interessa a ele, dia 10 de abril. A nossa centralidade política, vou dizer, não, a nossa centralidade política é Lula, inclusive como oposição ao governo de Jair Bolsonaro, porque ele já é o contraponto claro, né, a tudo que o Bolsonaro propõe. Nós temos a antítese, que é representada por Lula. Só dois registros rápidos aqui antes. Primeiro, os procuradores federais ontem mentiram para criar um clima de pânico no país, sustentando uma tese de que estupradores, assassinos, bandidos de toda ordem seriam colocados em liberdade. Isso é mentira. Isso foi para criar um clima, né, de medo no país, quando a decisão do ministro Marco Aurélio, ela tinha ressalvas muito claras, que impediria que estas pessoas que oferecem risco à sociedade, que foram condenados por crimes violentos, fossem abarcados pela medida. Segundo lugar, é bom que a gente diga para a população que, neste momento, existem 180 criminosos, réus confessos, que roubaram milhões de reais dos cofres públicos, soltos, chamados delatores, que saíram do processo mais rico do que entraram, boa parte deles fazendo delações sem provas, e isto sim é impunidade. A Lava Jato criou no Brasil um novo conceito: o crime vale a pena para quem fala o que eu quero ouvir. Você sai daqui mais ricos e não precisam provar nada. Então, impunidade são esses 180 bilionários que estão soltos e vão passar o Natal em casa, dando risada da justiça brasileira e do povo desse país, que paga a conta dos escândalos que eles promoveram e da riqueza que eles ostentam. É isso, gente. Vamos lá? Então, Obrigado. Tchau para vocês.